Então vamos lá, irmãos. O homem se volta para a idolatria, capítulo 1, versículos 21 a 23. O homem se volta para a idolatria. Como o coração humano não pode existir em um estado de vácuo, ele deve ter um objeto. Paulo mostra que, historicamente, quando os homens deram as costas à revelação de Deus na criação, eles se voltaram para ídolos, falsos deuses, para preencher o vazio. Paulo diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato, ou sem entendimento, se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, aí, só aproveitando, relembrando aquilo que foi falado, né? Se o homem rejeita a Deus, o que vai sobrar para ele é criar deuses, né, da sua imaginação, porque existe um vazio no coração do homem e que ele precisa preencher. Quando Deus criou o homem para ser dependente dele. E com a queda do homem, essa queda do homem aí acabou manchando, né, a criação, o pecado entrou, e isso causou realmente vamos dizer assim, um distúrbio na mente do homem, mas não deixa de ser responsável por isso ele. Então, quando ele rejeita a Deus, ele tem que preencher esse vazio no coração dele com alguma coisa. Ele tem que ter um objeto para ele se apegar. A sua paixão, depender, tudo isso. Então, o que é que ele faz? O que foi que eles fizeram aí? Deus se revelou na criação, como está sendo falado, mas eles não deram glória a Deus como deveria dar. O fim disso aí foi o quê? Criaram deuses para si. Quer dizer, então o homem fica dependente, né, de alguém superior a ele. Só que ele rejeitou a Deus. Até aí, algum irmão gostaria de comentar? Acredito que a tecnologia hoje contribui muito para essa questão da imagem do homem, né? Estamos vendo até a selfie, né? Hoje. E as pessoas terminam se adorando, né? Quando não encontram outras pessoas para adorar. Aí tira a própria foto e tira várias vezes e fica olhando o tempo inteiro. E fica uma guerra nas redes sociais para ver quem consegue maiores likes, curtidas. Então o homem aprimorou essa questão, né? Não está criando poucas imagens hoje, né, de animais, né, de quadrúpedes, de répteis. E o homem mesmo assim envaidecido a esse ponto, né, de se idolatrar. É o nosso tempo, né? Fica muito claro isso. E é necessário tomarmos cuidado, porque até nós mesmos que conhecemos a verdade podemos, né, cair nesse erro. Isso é importante, viu? Nós estamos lendo algo que é de exortação para nós. Claro, mesmo que a gente acabe tropeçando em alguma situação, isso não tem nada a ver com perda de salvação. Nossa salvação, graças a Deus, é garantida. Mas há um perigo da gente poder perder a comunhão. E aí, sabe o quanto é difícil, né? Quanto é ruim rever essa comunhão. Então a gente deve realmente tomar cuidado, como já foi falado na outra reunião, né, com nossas paixões,
com nossos interesses, né? Com o que a gente está querendo alcançar, né? Nesse mundo aqui. Toma muito cuidado. O irmão José Nilton aqui colocou algo. Irmãos, li um livro que falava da exousia, é isso que você falou mesmo? E que dizia assim: devemos saber que Jesus, deixa eu aumentar mais um pouco aqui, que Jesus não dará, não, devemos saber que Jesus não dará o que nós queremos, não dará o que nós queremos, diferentemente dos ídolos e dos falsos deuses. E não vai realizar os nossos desejos em troca de algo. Precisamos saber que no discipulado de Jesus, o homem mais importante não é. O mais importante, desculpe, no discipulado de Jesus, o mais importante não é o que nós queremos: pão, saúde, sucesso, casamento, dinheiro, etc. Mas o que nós realmente precisamos, que é a comunhão íntima e pessoal com Deus. Ok, irmão? Vamos continuar aqui. O homem começou com um certo grau de conhecimento de Deus e certo grau de proximidade com Deus, mas deu as costas a isso. E uma decadência se iniciou afastando de Deus, moral e espiritualmente. Conhecido, no verso 21, é traduzido de ginosco, no grego. Refere-se ao conhecimento exterior e objetivo. Não é oída. A outra palavra usada no Novo Testamento traduzido como conhecer, que é um conhecimento interior, consciente, adquirido por ter experiência pessoal com a coisa em questão. Portanto, o conhecimento que esses pagãos tinham de Deus era uma coisa apenas superficial. E, porque não foi misturado com fé, eles abriram mão do que conheciam de Deus e decadência em relação a ele começou. Os homens gostam de pensar que a raça humana evoluiu de formas inferiores de vida. Mas Paulo mostra aqui que o homem não evoluiu, mas, ao contrário, regrediu, pelo menos moral e espiritualmente. O homem não começou em um estado depravado. Isso foi o resultado de um processo. Os pagãos entraram em sua condição atual, longe de Deus, porque suas vontades estavam em ação. Eles não queriam ver a verdade sobre Deus e, consequentemente, perderam a capacidade de enxergá-la. Isso nos ensina que não podemos virar as costas a Deus e à luz que Ele nos deu, sem sérias consequências. A mente fica obscurecida e começa a decadência em direção à ignorância que resulta em idolatria. Aí um aviso para nós que o irmão descreve aqui, né, como a gente está conversando. A gente deve tomar muito cuidado, irmãos. O Senhor lhe providencia tudo que é necessário para estarmos em comunhão com Ele. Vamos lá. O apóstolo traça a progressão da decadência que os pagãos
ingressaram ao abandonarem Deus. Vamos ver aqui. Eles se recusaram a honrar a Deus como Deus. Não o glorificaram como Deus. Eles foram ingratos à bondade de Deus. Nem lhe deram graça. Eles começaram a especular sobre Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Eles perderam o pouco conhecimento que tinha de Deus. Seu coração insensato, sem entendimento, se obscureceu. Eles se exaltaram em orgulho, dizendo-se sábios. Eles se tornaram insensíveis, tornaram-se loucos. Eles se voltaram para os ídolos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem, vem falando, de homem, como a gente viu lá em cima. Algum irmão gostaria de comentar algum desses pontos aqui, porque eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente realmente é descuidado. A gente, às vezes, ignora muitos avisos, né, que a gente conhece pela palavra e acaba caindo em algum desses pontos aqui. Algum dos irmãos gostaria de estar aí comentando alguma coisa? Deixar os irmãos meditarem aí. Então, voltar um pouquinho naquela parte de conhecer, de conhecido, né? E de conhecer, achei muito interessante isso. E em Hebreus 6, a gente vê, e até eu mesmo já fiz muita confusão com Hebreus 6, no versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério. Fica bem claro aqui, né, nesse texto que são pessoas que só conheceram exteriormente, porque em nenhum momento fala aqui de crer. Não fala que eles creram ou que tiveram fé, mas fala que foram iluminados. Né? Como numa casa, né? Todo mundo está numa casa, se você liga a luz, todo mundo está iluminado naquela casa. Mas não significa que a luz ali é de todos, ou que creram na luz. Então, a gente pode lembrar também aí de Judas, né? Talvez fazer um paralelo com Judas e Pedro, né? O Judas me parece que conheceu só no exterior. Ele parece que é uma pessoa um personagem que se encaixa aqui em Hebreus 6. Ele participa, né, de tudo. Mas no final ele trai e, pelo que parece, não se arrepende, né? Já Pedro é totalmente diferente, né? Ele confessa que Jesus é filho de Deus. Né? Ele também erra, mas ele se arrepende. Ele permanece, né? Então a gente vê aí essa questão do conhecer no exterior e o outro termo aí, né, o aido, né, que é conhecer no interior, né? Uma pessoa que de fato conheceu e creu, né, e teve essa experiência, né, verdadeira, né, com o Senhor. Acredito que é isso. Aqui um dos pontos aqui que a gente pode ver também, a gente pode achar que não tem muita importância, mas deve existir no nosso coração. É esse aqui. Mentira. Eles foram ingratos à bondade de Deus. Nem lhe deram graça. Nós temos na carta do apóstolo Paulo dizendo: em tudo dai graça. Né? Em tudo dai graça. E infelizmente a gente ouve hoje de muitos irmãos não dando graças a Deus pelo seu trabalho, pela sua família,
pelo sustento que está tendo, estão buscando mais do que tem e se queixando. Infelizmente, a gente vê hoje isso na cristandade, muitas queixas diversas, né, de várias situações. Mas a graça que a gente deve agradecer a Deus, isso aí é muito pouco ouvido. Até o irmão chega a comentar que nós queremos sempre a bênção, mas não queremos o abençoador. Então, quando a gente não alcança aquilo que a gente quer, a gente começa a se queixar, começa, sabe, a achar ruim, né, a situação em que estamos vivendo. Mas a palavra é bem clara para nós dizer em tudo dai graça, até mesmo porque nós passamos provas, e essas provas Deus pode colocar na nossa vida para tratar com a gente em alguma situação. Então, ao invés da gente se revoltar com a prova ou pela situação que a gente está passando, inteligentemente a gente deve agradecer a Deus porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente deveria perguntar a Deus, para que serve? Para a gente tirar proveito das provas. Então, quando a gente não pensa bem dessa maneira, a gente se queixa, a gente fica murmurando, né, a gente fala mal, tem um emprego e se queixa do emprego que tem. Então, para um cristão isso, penso eu, não é agradecer a Deus, não é dar graças a Deus. E aí tem que tomar muito cuidado também com isso, porque existe o governo de Deus e, sabe, Deus pode tratar com a gente também nessa questão. Isso é um dos pontos assim que eu vi, só fazendo uma aplicação disso aí, né? Pode falar, José Nilton. Deixa eu dar uma lida aqui. José Nilton. Irmãos, acerca do 3 do texto apresentado, às vezes ouço essa passagem. O Evangelho de Mateus indica que depois de entregar Jesus, identificando com um beijo, Judas devolveu o dinheiro e suicidou-se, o que parece indicar arrependimento pelo seu ato. Como estão fazendo para devolver a resposta mais acertada? Como estão fazendo para devolver a resposta mais acertada? Não consegui entender, irmão. Não sei se algum irmão deu para ler aí no chat aí. O ponto 3 aqui que ele falou. Ah, sim. Falando de Judas, se houve arrependimento ou não. Os irmãos falam sobre algumas versões que traz arrependimento, mas é remorso, não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro vem de Deus, assim como o irmão já falou aí de Pedro, né? Que Pedro cometeu erro, mas ele era trigo. Ele era um crente genuíno e houve um arrependimento vindo da parte de Deus. E no caso de Judas, não. Foi um remorso que Judas teve. Os irmãos dão até um exemplo, é de um ladrão que é pego. Né? É pego com a mão na massa lá e aí começa a chorar, diz que está arrependido, mas ele está arrependido porque o plano dele não deu certo. Não porque ele está arrependido e que não vai mais fazer aquilo, né? E reconhece que foi um erro,
Não é esse arrependimento, é remorso devido ter sido pego, né? Foi preso, e aí só basta soltar ele e ele vai voltar a fazer aquilo de novo. Porque uma coisa que é certa, irmãos, no lago de fogo não vai existir nenhuma pessoa arrependida de seus pecados. Não vai existir nenhuma pessoa arrependida. Todos descerão para o lago de fogo em inimizade e ira contra Deus. É por isso que fala de ranger de dentes. Desce dessa forma. O irmão também fez um comentário aqui, deixa eu ver. Marcelo Soares. Irmãos, esses tais homens são os pagãos, não é isso? E, infelizmente, parte da cristandade prática, acho que ele botou aqui, das mesmas coisas. Algum irmão quer responder aí ao irmão Marcelo? Eu lembrei daquela passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, que o apóstolo Paulo dá características da grande casa, né? Que é da cristandade. E ele coloca características que estão aí no texto, ingratidão várias outras coisas assim terríveis de se ler. E aquilo ali, o apóstolo Paulo não está citando os pagãos, mas ele está citando a cristandade. Para a gente perceber o nível, né? O nível que parou a casa de Deus, para nossa tristeza e vergonha. Então, Marcelo, é justamente, ele está falando, se reportando aqui, aos pagãos, né? Aos pagãos aí. Gentios, né? Os pagãos. Tais homens são esses daí. São os pagãos. E, como o Michel falou aí, né? Ele lembrou desses versículos aí que mostra que a grande casa, né? A cristandade, age de forma semelhante, como você falou aí. A gente pode ir aqui bem tranquilo, bem devagarzinho, irmãos. Aqui a gente voltou à nossa conversa. E se os irmãos quiserem comentar aí, né? É por isso que eu estou dando um tempo dos irmãos meditarem e pensarem para dar alguma resposta, para a gente não passar de vez. Se alguém quiser que volte a algum assunto, não há problema. Desculpe, Isaac, pode falar. Parece aí que ele está muito mais voltado para o ser humano, entendeu? Para a humanidade, né? Mais direcionado a todos, entendeu? Sim, também, irmão. Só que o apóstolo Paulo, eu acho que a gente viu isso na aula anterior, ele divide as classes de pessoas, né, para no final ele ver que diante de Deus não há ninguém que possa se salvar. Ele fala isso no capítulo 3, né? Só que ele classifica os pagãos, que são os gentios, como posso dizer, os gentios. Qual é o termo certo que eu posso utilizar? Porque tem os gentios educados, vamos dizer assim, né? Que ele fala. Não cultos. Não cultos, isso aí. E depois ele fala dos gentios cultos, que aí pode ser, por exemplo, os gregos daquela época, né? Época que tinha educação. E aí ele fala outras características que também classificam eles também como culpados diante de Deus. E depois eles falam dos judeus iluminados. Então, essa primeira categoria aqui que o irmão Dal está lendo, claro que a gente pode aplicar também para todo ser humano, porque todo ser humano, né, na sua natureza, carrega essas características também. Só que o objetivo aqui do apóstolo é falar dessas características com foco nos gentios incultos, né, para mostrar características deles,
Ele coloca todo mundo assim, ó, no mesmo pacote, dividido em categorias, para depois dar o veredito, vamos dizer assim. Não, com certeza. Mas você vai ver que ele fala que os homens da raça humana, pensa que a raça humana evoluiu e tal, e a gente vai ver que existe Israel e os gentios, né? Os pagãos. Israel também caiu na idolatria por muito tempo, e adoravam ídolos também, e foi a raça humana a vida inteira, e até hoje, né? O ser humano continua a mudar, né? A imagem de Deus, a imagem do homem e de animais e de uma série de coisas aí, né? E dá para perceber aí, eu não sei se o irmão Bruce vai citar futuramente no texto, mas lendo assim de relance, eu percebi uma degradação crescente, vamos dizer assim. Porque o primeiro ponto, não glorificaram como Deus. Porque no início, o povo, eles tinham conhecimento dos feitos de Deus, mas não quiseram glorificar. Ou seja, tinham mais provas, né, vamos dizer assim, tinham fatos sobre as coisas de Deus, mas não quiseram glorificar. E aí vem esse outro ponto, não lhe deram graças, percebendo a graça de Deus, não quiseram mais, não quiseram dar graça a Deus. E aí começaram então olha como está aumentando a degradação, além de não dar graça, não glorificar, já começa a começar a falar contra Deus, começam a querer a buscar explicações, né, para falar que esse Deus não é Deus, ou que Deus não existe, ou discursos assim. E aí, com esse efeito, o coração dessas pessoas começaram a ficar sem entendimento. Aquilo que eles sabiam do conhecimento de Deus agora foi se perdendo aos poucos, né? Embora, como o irmão Bruce cita no texto, a criação do mundo já é uma prova em si, uma prova tremenda da existência de Deus, né? Só que aquilo que eles tinham conhecimento de outras coisas sobre Deus foi se perdendo. E aí, por isso, eles começaram a ficar com esse coração insensato, sem entendimento. Só que aí o homem, né, como se não adora a Deus, vai adorar outras coisas, agora eles começam a se achar sábios, começam a olhar para si próprio, né, achando que é alguma coisa para explicar, né, das coisas além do universo. E aí, por causa dessas explicações, vem esse outro ponto, tornaram-se loucos, né, loucos. Porque é uma explicação atrás da outra para tentar fugir de Deus, só que não dá certo. E por causa disso, dessas explicações, e de se acharem superiores, aí vem a fase que é a mais, vamos dizer assim, grotesca de todas, né? Mudou a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem que aí a gente viu, a de homem corruptível e até de pegar insetos e animais para dizer que aquilo representa Deus. Eu lembrei disso aqui, eu lembrei logo quando falou dessa questão de animais como ídolos, eu lembrei logo do Egito Antigo, né, que foi uma civilização de um povo muito inteligente, e até hoje o pessoal estuda, né, quem gosta de história adora ver os documentários que é falado sobre aquele povo, que é um povo inteligente, só que a gente percebe, né, que a idolatria lá era muito forte e é uma civilização muito antiga, inclusive na época de Abraão, né, o pai da fé, já existia o Egito, porque ele vai com Sara para lá, e lá já existia todos aqueles ídolos. Então a gente percebe que depois do dilúvio, essa listinha aí, esses pontos, foi rapidamente acontecendo, ao ponto de acontecer de ter civilizações grandiosas nesse último ponto aí, degradante, de não terem conhecimento de Deus e, em lugar disso, adorarem sapos, adorarem aves, adorarem cada tipo de inseto, de anfíbio, para representar um Deus verdadeiro. E isso é interessante a gente ver isso, né? E você vê que Israel, né, ele saiu do Egito e logo em seguida fizeram um bezerro, né, de ouro para adorar. Justamente. Esses dias eu vi uma live do irmão Mário Persona e ele ficou falando sobre. Ele pegou um versículo para mostrar que tanto Abraão quanto o pai de Abraão, os dois eram idólatras. Os dois ficaram numa cidade, não sei se é a cidade de Ur, que fala que
Eu acho que isso está É isso mesmo. Né? Eu acho que é no livro de Josué que fala que Abraão adorava a Deus, alguma coisa assim. Aí Deus, em sua graça, chama Abraão. Josué, capítulo 24, verso 2. Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, e serviram a outros deuses. Então, eu mesmo pensava que Abraão, antes de saber disso, eu achava que ele era uma pessoa que não se envolvia nisso e tal, só que eu pensei, aí eu vi que não, né? Que Abraão também era um idólatra. Era o estágio que estava o mundo já logo depois do dilúvio. Estava realmente um mundo totalmente, né? Cheio de idolatria já nesse último estágio. Para a gente perceber como um ser humano, a degradação realmente foi em pouco tempo, desde o seu início da existência. E aí Deus, em sua graça, tirou Abraão daquilo ali e chamou agora para que ele fundasse, né? Uma nação, Israel, para que fosse um testemunho de Deus aqui na terra, só que, como é homem, não deu certo nem isso também, porque até Israel também se tornou idólatra. Mas é bom a gente perceber esse ponto. Tanto que em Gênesis, quando vai, logo depois do dilúvio, quando vai falar das gerações até chegar a Abraão, até a idade também do ser humano começa a diminuir. Se antes, na primeira lista ali da geração, o pessoal vivia até 700, 600 anos, na próxima lista já não é assim, ele já começa a morrer com 200, 160, vai para 120, até chegar aos 100, 100 e pouco. Então, além da degradação no sentido do corpo do ser humano se degradando por causa do pecado, a mesma coisa também foi na moral do ser humano na sua percepção das coisas de Deus, e na adoração a Deus, também vai se degradando. Então, realmente, o arrependimento, né, para que a gente, como ser humano, a gente possa olhar a Deus e fazer as coisas de Deus, é somente com uma ação dele mesmo, porque por a gente também não conseguiria, porque na nossa natureza antiga, a gente tinha tudo isso aí também, né? É Deus que, assim como Deus chamou Abraão, Deus chamou cada um de nós e nos fez nova criatura, né, através de Cristo, na sua obra na cruz. Então a gente tem que glorificar a Deus e só dar graças por isso, viu, irmãos? É muito bom. A irmã Zana colocou aqui, na denominação a qual eu frequentava, o pastor sempre dizia que se Judas não tivesse se matado, ele seria salvo. Porque a Bíblia condena quem tira a própria vida. Assim dizia o pastor, né? Segundo ele, Judas só não recebeu a salvação porque ele tirou a própria vida. O que os irmãos pensam em respeito? Olha, Zana, aqui tem um dos pontos que é interessante, né? Os irmãos estavam colocando aí que a cristandade age dessa mesma forma que tem desses pontos aqui. E um que está aqui é especulação. Eles começaram a especular sobre Deus antes em seus discursos se desvaneceram. Eu vou só fazer essa aplicação aqui, né? O próprio Senhor Jesus disse que na sua oração que todos que Deus tinha dado a ele, que o Pai tinha dado a ele, nenhum se perdeu senão o filho da perdição. Judas era chamado filho da perdição. O irmão pouco antes leu também sobre Hebreus aí, que daqueles que foram iluminados, dá para rever esse versículo, Michel? Foi Michel ou foi Isaac? Hebreus 6, se não me falha a memória. Dá para ler de novo, Isaac, aí? Só para fazer um comentário rápido e deixar para vocês. Pode sim. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram,
sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Judas é a figura mais, vamos dizer assim, mais nítida para a gente desses versículos que foi lido aí pelo irmão. Só que relata de muitos outros que também foram iluminados, provaram do dom, provaram do Espírito, dos poderes futuros. E nesse momento aí não fala que nenhum desses daí se matou. Mas aí está falando que é impossível a esses que deram as costas. Fala de novo aí, Isaac. Receberem arrependimento, né? Como é? Isso. É impossível que já uma vez foram iluminados, renovados para arrependimento. Ou seja, outra vez renovados para arrependimento. Isso é independente de ter se enforcado ou não. A palavra é bem clara. Então, confiar na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, diante de alguns fariseus que estavam perseguindo ele, querendo pegar ele em algum tropeço de palavra, de pensamento, o próprio Senhor Jesus diz que eles eram filhos, se não me engano, filhos do diabo. Somente o Senhor Jesus poderia falar isso, que ele conhece que são seus. Vós tem como pai o diabo. Então, aqueles que ouviram isso ali do Senhor, eu tenho certeza de que eles eram realmente filhos do diabo. Se alguém quiser falar alguma outra coisa que não, para mim só cai em especulação. Só um detalhe aí, no sentido de que não é filho de que foi criado, entendeu? E veio, que muita gente pode entender que foi assim. O diabo não é pai de ninguém, ele não tem filhos nenhum, ele não cria nada, entendeu? Mas no sentido da referência, né? Porque a gente imita o pai, entendeu? O filho imita o seu pai. Então é nesse sentido, para que ninguém ache que o diabo pode ser pai de alguém, porque ele não pode. Ele não... É justamente isso aí. O Senhor fala bem assim de Judas na ceia. Isso está em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 23. Fala assim, e ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, se o Senhor está falando isso, é muito grave. Então, não tem como Judas, depois de ter sido salvo, se o Senhor acabou de falar isso. Naquele que trai ele, era melhor nem ter nascido. E só um outro detalhe, irmãos, é muito importante também, eu acredito, a gente não precisa falar de quem é salvo e quem não é salvo, entendeu? Porque está lá em Timóteo, né? Só Deus sabe, né, quem são os seus. Independente, né, do que aconteceu e do que como foi feito, e como para nós fica muito claro que é o filho da perdição, mas mesmo assim não cabe a nós nunca discutir isso ou falar, né? Não, não foi salvo, ele foi salvo, e bater martelo quanto a isso, para a gente não contrariar o que está escrito. Só a Deus pertence saber isso e não a nós. Penso assim. Não, isso aí com certeza é algo que a gente deve ter em mente, né? Porque a gente não pode contradizer o que o Senhor Jesus disse. Se ele é o filho da perdição, então ele é o filho da perdição. Né? Mas é algo que a gente não precisa se preocupar realmente, como o irmão está falando, e a gente ficar com o que a palavra está dizendo. E também nem ir além e nem tirar, né? Mas ficar com aquilo que é. Que isso é que é importante, né? Então, se Judas, ele for o traidor, e ele é o filho da perdição, então é isso que a palavra está dizendo. Não tem o que especular fora disso, não. A gente fica com o que está lá. É o mesmo como se fala também dos santos, né? Se
Se todos que escreveram a Bíblia foram santos, então são santos. A irmã Rita falou aqui o seguinte: idolatria, culto que se presta a ídolos, sentido figurado, amor excessivo, admiração exagerada. Então pode ser qualquer coisa, coisas, inclusive pessoais. Creio que sim, irmão. Os irmãos sempre falam a respeito disso também. E tem sentido, né? Que qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus vai ser para nós idolatria. Ainda que seja a gente mesmo, ainda que seja nosso trabalho, família, seja o que for. E a gente tem que guardar nosso coração dessas coisas, né? Porque Deus, ele realmente reclama o primeiro lugar. Isso é muito claro para nós, né? A primazia do Senhor Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, Deus, ele realmente ele quer o primeiro lugar em nosso coração. Inclusive, esse foi o problema da Assembleia em Éfeso, né? Que o senhor cita. Deixaste o teu primeiro amor. Tem uma pergunta da irmã Rosemary. Mas Judas fez suas escolhas ou ele já era escolhido para trair o Senhor? É como falamos, né, irmãos? A gente não pode ir além do que está escrito, a gente não encontra lá escrito se ele escolhe o que foi feito, mas com certeza ele teve as escolhas dele, ele decidiu fazer aquilo. Com certeza o Senhor já sabia que ele faria isso, né? A gente vê em outros relatos bíblicos que ele ficava com o dinheiro, né? Ele que cuidava da parte do dinheiro, parece que como um tesoureiro. Então parece que já tinha um certo apego ao dinheiro, alguma coisa do tipo, eu não me lembro muito bem o texto. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, já sabia o que ele iria fazer. Mas é ele quem escolhe, com certeza ele escolheu fazer isso. São dois pontos aí que se envolvem, que é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Os dois, os dois acontecem ao mesmo tempo. Só que aí já não dá nem para explicar como é isso, porque a gente não tem a mente de Deus para entender. O apóstolo Paulo até ele explica sobre essa situação, né, do homem querer entender a soberania de Deus, de entender saber os seus conselhos. E aí a resposta que ele dá é: ô homem, quem és tu para discutir com Deus? Por acaso você pode aconselhar ele? Você tem essa capacidade? Realmente, porque é algo realmente difícil para a gente. Eu mesmo, né? Eu acho complicado. Quer dizer, eu entendo a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Eu sei que existem essas duas coisas. Só que, para minha mente carnal, né, é complicado entender, assim, no seu grau, assim, não dá para entender a mente de Deus, né, irmãos? Mas a gente sabe que ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito, até seus planos, né? Eu sei também que ele fica triste com as coisas que acontecem de ruim, né? Porque apesar dele ter planejado algo de uma maneira, não significa que ele fica feliz com o que acontece, né? Ele fica triste também, ele sofre, assim como o Senhor sofreu aqui na Terra com tudo que ele tinha que fazer e ele sabia o porquê, mas nem por isso ele deixou de sofrer. Ele sofreu cada coisa que ele passou aqui, né? Ele sofreu por ser traído também. Mas, ao mesmo tempo,
ele sabia que iria acontecer e quem iria fazer, porque ele é Deus, Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele sabe, ele é onisciente, onipresente, tudo isso. Então, mas o que a gente precisa entender também é que existe a responsabilidade do homem, certo? Se Judas traiu, ele traiu porque quis trair, ele sentiu que tinha que trair e ele fez o que ele quis, né? Tanto que depois ele sente o remorso e se enforca, porque ele sentiu a responsabilidade daquilo que ele fez. Então é só a gente deixar as duas coisas bem separadas nesse sentido, soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Uma coisa é certa nisso, que Deus não predestina ninguém para a perdição. Deus não faz isso. A palavra é bem clara de que todos pecaram. Todos pecaram. Todos os homens. Mas Deus salva. Deus está salvando. Mas não predestinou ninguém para a perdição. A gente vê aí, há pouco que a gente falou também de Hebreus, mais uma vez, que existe chance, sim. Deus coloca diante do homem sempre a chance da salvação. Né? Então, pessoas foram iluminadas, provaram do dom, estiveram bem ali, mas ele mesmo rejeita, como o irmão Michel está falando, né? A pessoa rejeita. Assim como esses pagãos aí, antes mesmo do nascimento do Senhor aqui no mundo, de Judas, né? Esses pagãos aí eram idólatras e muitos aí não quiseram saber de Deus, né? Mesmo a criação dando testemunho de que é o Criador, pela ordem toda que existe na criação, mas eles não quiseram e fizeram para si mesmo deuses. E com isso, muitos deles vão até o fim. Eles vão até o fim. Mas Deus não predestina ninguém para esse fim. Deus, ele elegeu e predestinou para um determinado fim, como nós temos hoje, todos que participam, né, da igreja foram predestinados para serem feitos filhos de Deus. Mas nunca questão de Deus criar um vaso para a perdição. Deus não fez isso. Irmãos, já que tocou nesse assunto, né, com respeito ao suicídio de Judas, hoje é muito entendido que quem comete suicídio não tem salvação para essa pessoa, né? Eu gostaria de saber o que os irmãos entendem sobre isso. Mesmo sabendo que o Senhor ele é soberano, o Senhor ele salva por graça e que não apenas os salvos são aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, e sim que existe, como a gente entende que existe várias famílias, né? Várias famílias de Deus, porque hoje é muito entendido que só é salvo aqueles que pertencem à igreja, né? No caso, ao corpo de Cristo, quem faz parte da igreja, mas a gente sabe que não é isso. E tem esse entendimento de que aquela pessoa que comete suicídio, ela não tem salvação para essa pessoa. Eu queria saber que os irmãos conseguem, entendem e podem explicar um pouco sobre isso. Então, irmão, como já havíamos falado, né, anteriormente, não cabe julgarmos, entendeu, quem tem a vida eterna e quem não tem a vida eterna, porque é uma questão individual, é uma questão de fé. E a salvação é fé, é graça, então a gente não sabe naquele momento em que a pessoa está lá
talvez no último respiro de vida, e ela creu ou clamou pelo Senhor, invocou o nome do Senhor e creu naquele momento e foi para o céu, e teve a vida eterna. A gente não sabe como é que isso acontece, a gente não sabe como é que é o período da morte, entendeu? A gente pode até especular, mas nós não sabemos como funciona a mente nesse momento. É muito difícil uma explicação sobre o momento da morte, entendeu? Então, de qualquer modo, eu prefiro ficar assim, eu prefiro não julgar, não sei quem é salvo, eu só sei de mim, e não sei de mais ninguém, entendeu? Que tem a vida eterna ou não. Tenho certeza da minha, mas não tenho da de mais ninguém. E a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Então, se creu, o Senhor sabe. Quem creu, quem não creu, porque a fé vem dele também. A salvação também é dele e ele dá a quem quer. Então, eu acho que a gente não deve muito entrar nessa seara, uma vez que não tem como a gente explicar ali o momento da morte e do momento em que a pessoa decidiu crer ou não, e que o Senhor fez a obra ou não no coração dessa pessoa. Então, mas de qualquer modo a gente não deve estimular, né, o pecado, né? Porque o pecado é pecado e é ruim, e esse da morte é um dos mais difíceis. A pessoa resolve tirar a própria vida e manifesta isso claramente. É muito complicado, mas, de qualquer modo, a gente não tem que julgar. Acredito assim. E esse assunto, irmãos, sobre Judas, a gente também pode entender como também apostasia, né? Que uma pessoa que se fez participante, creu ali, né? Aparentemente, depois se voltou contra o Senhor, né? Acho que é em Apocalipse que diz que o Senhor tem as chaves da morte e do Hades. Né? Sempre teve, né? A gente sabe que o Senhor é Deus. E ninguém sai daqui desse mundo sem que ele permita. Né? Ninguém sai daqui e nem ninguém sai de lá, do Hades também, sem que ele permita. Então, quando ele vier arrebatar a igreja, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, sairão de lá. Em Hades, né? E os que ficarem vivos terão seus corpos transformados e encontrarão com aqueles que ressuscitaram. Então, quanto a essa questão aí de um suicida, realmente, como os irmãos estão falando, né? Acho que é em João que está escrito isso, que o homicida não tem a vida eterna permanecendo em si, é algo assim. Mas é algo que a gente não pode dizer porque, assim, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Romanos 8. Ele aí fala, nem a vida, nem a morte, nem o porvir, vai falando, nem anjo, nem criatura nenhuma, coloque até a gente mesmo. Então é somente o Senhor mesmo que sabe disso aí, dessa questão. O porquê alguém se suicidou e porque o Senhor permitiu, né? Ok, irmão, obrigado. Já tinha já um certo entendimento com respeito a isso. A gente sabe que a salvação é por graça e o Senhor conhece os que Ele salva, né? Então não cabe a nós dizer isso. Mas só comentei porque também ouvi um comentário é, recentemente, né, sobre isso e aí eu lembrei que o povo tem muito esse entendimento, né, de que quem comete suicídio
tá condenado e tal. Mas, e se baseando apenas nessa, nesse acontecido, né, que tem na Bíblia com respeito de Judas. Mas a gente sabe que o Judas, ele já era, né, filho da perdição. Por mais que ele tenha cometido suicídio, ou não, possa ser que ele não vinha a se suicidar em si, ou poderia ter sido assassinato, mas ele já era o filho da perdição. Mas tudo bem, eu entendi. Muito obrigado. É bom a gente estar citando alguns versículos aqui. Eu vou só compartilhar Romanos 8, né? A gente dá uma lida nisso, já que foi perguntado. Deixa eu compartilhar aqui. Nós vamos chegar lá, se o Senhor permitir. Aqui. Pronto. Vou pegar aqui desde o versículo 31 até o finalzinho. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Falando aí dos discípulos lá, os apóstolos, né? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aí vem a certeza de Paulo, que é para nós também. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É impossível perder salvação. Irmão, nosso horário passou rapidinho, viu? Hoje, viu? Sinceramente, eu não percebi direito. Já são 9h44. Eu creio que a gente pode ler aqui já para finalizar tudo, né? Como a gente já leu. Deixa eu ver aqui. Para a gente encerrar aqui o assunto. Algum irmão quer fazer mais algum comentário? Ou podemos ler? Então vou ler aqui, irmãos, para a gente estar encerrando todo esse comentário. E vou deixar certo para o próximo item que a gente vai ver aqui,
Ô, Dal, por que não deixa para a gente ler isso no próximo encontro, esse parágrafo? Para a gente discutir também. Você quer? Pronto, vamos lá. Os irmãos estão querendo aqui, vamos. Deixa então para o próximo. Só marcar, né? Para a gente saber aqui. Isso. Se quiser, passa no meu zap. Caso o Marden não aparecer, a gente continua pela Ok. anotação. Então fica certo assim, irmãos. Ó. A gente parou aqui nesses tópicos aqui, nesses pontos. A gente pode até rever, como o irmão falou aí, né? Que é muito bom alguns pontos aqui. Quem sabe, né? Se o Senhor nos der a palavra. E então a gente segue aqui. Porque depois desse título, o homem se volta para a idolatria, que vamos ver aqui deixa eu ver. Isso aí, homem. Aí vem aqui, o homem se volta para a imoralidade. Esse vai ser o próximo tema depois desse aqui. Não fica certo assim, né? Esses assuntos, irmãos, são muito bons, viu? Muito bons assim para a gente entender bem o livro de Romanos. E bem devagarzinho mesmo, como a gente está fazendo. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. A imoralidade, né, José Nilton? José Nilton colocou aqui, aí veio um bagaço completo. Vamos lá. Então, encerramos, irmãos, aqui. Algum irmão gostaria de dar graças? Então oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos por essa oportunidade de podermos aqui participar das tuas coisas, aprendermos um pouco mais de ti, da tua